Oi, aqui é a Ká e hoje eu venho te dar 5 motivos para ler Billy Summers. Oi, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Garota do Vlog. Se você ainda não me acompanha lá no meu Instagram, bora me acompanhar que eu posto várias coisas super legais por lá também. Hoje eu venho comentar com vocês sobre o livro Billy Summers e também mostrar pra vocês 5 motivos pelos quais você precisa ler esse livro aqui. Pra quem não conhece a história de Billy Summers, o último lançamento do nosso queridíssimo Stephen King, aqui a gente vai conhecer o Billy. O Billy é um matador de aluguel, então ele meio que recebe pra matar algumas pessoas, só que ele não mata qualquer pessoa. Billy Summers só mata pessoas que merecem morrer. Tá, mas aí você deve estar me perguntando, mas Caroline, como é que a gente vai definir quando alguém merece morrer? Será que alguém merece morrer? Bom, para o Billy Summers, sim. E ele tem então a sua regra ali de pessoas que ele pode matar ou não. Mas agora o Billy ele quer se aposentar. Só que antes de se aposentar, ele tem um último trabalho pra fazer. Vale lembrar também que o Billy Summers é um veterano de guerra e ele é muito bom em desaparecer depois do tiro. Então assim, o que é que poderia dar errado nesse último trabalho dele, né? O Billy então vai pra uma cidadezinha interiorana, disfarçado de um escritor que está ali com um bloqueio criativo. Mais uma vez o King colocando escritores dentro dos seus livros. Mas o que o Billy não imagina é que nessa cidadezinha interiorana, que basicamente parece estar tudo normal, ele vai encontrar um emaranhado, então, de traições, vinganças e perseguições que ele não estava esperando. Basicamente, essa aqui é a história de Billy Summers, né? E eu vou agora dar pra vocês 5 motivos do porquê vocês precisam dar uma chance pra essa história aqui. Primeiro motivo que eu tenho pra dar pra vocês que gostam do Stephen King, querem ler o Stephen King, é porque esse daqui é um thriller investigativo. Então, a gente não vai ter nada sobrenatural ou horror, gore e etc. Apesar da gente ter algumas cenas de violência, porque isso é normal nos livros do King. Quem lê King está acostumado com essas coisas que ele coloca. Mas esse daqui, então, é um thriller investigativo. A gente vai ter correria, vai ter descobertas, segredos que são revelados e plot twists que a gente não estava esperando. Então, o primeiro motivo para vocês lerem é que é um thriller investigativo. Então, se você gosta de thriller, se você gosta de investigação, com certeza esse daqui é uma boa pedida para você. O segundo motivo que eu dou para vocês lerem Billy Summers é porque aqui a gente vai ter um personagem anti-herói, então a gente acaba tendo ali um personagem que faz algo que é errado, mas ele tem os seus motivos por fazer essa coisa que é errada, que é matar algumas pessoas. Até lembra um pouco de Dexter nesse personagem do Billy Summers, porque Dexter também é um personagem que é um anti-herói, né? Ele faz algumas coisas que são muito erradas, mas ele tem os motivos pra fazer aquilo e a gente acaba meio que entendendo esses motivos e acaba se apegando ao personagem, por mais que esteja ali matando pessoas que sejam ruins. E querendo ou não, esses personagens, esses anti-heróis, acabam cativando o leitor, acabam fazendo com que o leitor até pare para repensar algumas coisas que ele imaginava, mas que ele não dava tanta importância assim, sabe? O terceiro motivo pelo qual eu acho que você tem que ler Billy Summers é porque os personagens secundários desse livro são simplesmente incríveis. Eles são muito bem construídos. Eu acabei me apegando a uma personagem secundária, bem mais do que eu me apeguei ao Billy Summers de fato. Eu acho que eu tenho uma personagem favorita nesse livro, não é o personagem principal. Eles são muito bem construídos, eles são muito bem desenvolvidos, a gente entende todo o drama ali que essa personagem em específico tem, que é a Alice. Então a gente acaba entendendo todos os motivos pelos quais eles fazem o que fazem, e esses personagens secundários são muito bem criados. Eu amo quando o King coloca personagens que fazem toda a diferença pra história, mas não são os personagens principais, sabe? Parece que ele coloca um gostinho a mais, é como se fosse a cobertura do bolo, sabe? O quarto motivo pelo qual você precisa ler Billy Summers também é porque aqui a gente vai ter muito mistério, a gente vai ter muita coisa acontecendo ao longo da história. Não é um livro grande, um calhamação, ele tem 450... Não, ele tem 470 páginas, é quase, né? Ele tem muitos mistérios. Desde o começo do livro até o final do livro, a gente percebe que o King ele vai colocando alguns mistérios ao longo da história para que depois eles sejam descobertos ou para que a gente fique curioso com o que tá acontecendo, queira descobrir qual é esse mistério, que de tal coisa
ter acontecido lá no começo, só vai ser revelado lá no final. Então, eu acho que os mistérios desse livro aqui levam grande parte, assim, da história e valem muito a pena. O King também colocou alguns plot twists nesse livro aqui que eu não tava esperando. Quando o plot twist é jogado, eu fiquei tipo, meu Deus, King, pelo amor de Deus, King. Foi sensacional depois desvendar o plot twist e ver também como é que ele fechou aquele plot twist, né? Porque não é só você jogar o plot twist na história e pronto. Você depois tem que resolver aquele plot twist que você jogou. Então o King faz isso de uma forma impecável. Eu não tô surpresa porque ele sempre faz isso e eu sempre sou surpreendida. E eu sempre fico tipo... Eu te amo, King. E o quinto e último motivo, eu acho que é o principal motivo pra você ler esse livro aqui, é porque o King, apesar de estar com 74 anos de vida, ele ainda escreve pra um caralho. Sim, eu tive que usar um palavrão porque não tem como definir a escrita desse cara aqui. Ele é simplesmente sensacional. O King, ele cria histórias muito coerentes com tudo que acontece e eu fico simplesmente chocada porque o cara tem um monte de livro nas costas, sabe? Ele já lançou muita coisa, ele continua lançando muita coisa, ainda com 70 e poucos anos, tipo assim, já tá aposentado, sabe? Já tá rico, já tá bilionário, já tá milionário, já nem precisa mais escrever, mas a gente sente que o King continua escrevendo porque ele ama escrever, ele ama contar histórias, ele ama criar histórias, ele ama ver o que os leitores estão achando das histórias dele. Então, assim, King sendo nada menos do que King. Eu achei essa história sensacional. O King mostra pra gente coisas que a gente meio que vê, mas a gente meio que finge que não vê. Tem algumas partes aqui que eu marquei, fizeram refletir durante a leitura, né? Porque eu sou assim, né? Eu sou muito reflexiva, me desculpa por ser assim, sociedade, mas essa é a Caroline. E eu vou comentar com vocês aqui o que me fez refletir. Eu até marquei aqui na página escrito o seguinte: pessoas que não ajudam, mas também não atrapalham, só ficam ali. Esse foi o meu comentário, né? E aqui o Billy cita a seguinte coisa: não existem só dois tipos de pessoas, boas e ruins, como eu achava quando era criança e tirava da televisão a maioria das ideias de como as pessoas agem. Existem três. O terceiro tipo dança conforme a música, como o policial Martin me disse pra fazer. Essas são a maioria no mundo e eu acho que elas são pessoas cinzentas. Elas não fazem mal aos outros, ao menos não de propósito, mas também não ajudam muito. Elas vão dizer faz o que quiser e que Deus te ajude. Cara, é realmente porque existem muitas pessoas cinzentas. Eu acho que eu vou começar a definir as pessoas assim, nesse termo, que eu amei. Essa reflexão que o King coloca aqui, porque realmente existem muitas pessoas assim no mundo e a gente acha que só existe dois tipos de pessoas, boas e ruins, e que as outras são as outras, sabe? Não fazem diferença. Outra coisa muito legal que o King deixa explícito aqui nessa obra é como pessoas que tiveram grandes traumas às vezes não conseguem se recuperar. Por mais que elas façam terapia, por mais que elas procurem ajuda, tem pessoas que sofreram grandes traumas que nunca vão conseguir se recuperar e tá tudo bem, gente. Eu não vou poder ler esse trecho porque seria um grande spoiler do que acontece no livro, mas tem uma frase que diz a seguinte coisa: não, claro que não, é provável que nunca fique completamente bem. E aí eu comentei aqui, King deixa explícito sobre o fato de pessoas que sofreram abusos nunca se recuperarem por completo. Realmente, às vezes acontece. Eu não acho que uma pessoa que sofreu um grande abuso vá se recuperar completamente um dia. Ela pode conseguir lidar com aquilo, conseguir sobreviver com aquele abuso que ela sofreu, mas ela nunca vai se recuperar, ela nunca vai ficar 100% bem em relação àquilo. E pelo que eu li aqui, o King também acredita nisso, e eu acho que isso faz todo sentido. Gente, simplesmente leiam Billy Summers. Dê uma chance pra essa história, mas vale ressaltar que esse livro aqui, assim como muitos dos livros do King, tem gatilho pra estupro, violência contra a mulher e violência explícita. Então vale muito eu ressaltar aqui, deixar isso explícito nesse vídeo, porque tem alguns leitores que não se sentem confortáveis em ler sobre esses assuntos. Então fica aí o aviso da K. E também vale ressaltar que esse livro aqui tem um spoiler do livro O Iluminado. Não que isso vai interferir na sua leitura, mas talvez se você ler Billy Summers antes de O Iluminado, você não pegue a referência que o King faz ao Iluminado, mas isso não interfere em nenhum momento na leitura de
de Billy Summers. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. Me conta aí nos comentários se você já leu Billy Summers, se você gostou, se você não gostou, se você quer ler, e quais são as suas expectativas para esse último lançamento aqui do King no Brasil. Considere-se também tornar-se membro do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar aqui na descrição também. Se você é novo e quer continuar acompanhando o Garota do Vlog, seja bem-vindo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembrando que, se você ficou interessado e quer ler Billy Summers e quer adquirir o seu exemplar, o link para compra desse livro aqui vai estar na minha descrição. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!